Êxodo capítulo 14, verso 15. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Bom Pai, não há nenhuma habilidade no homem. Por mais que ele faça alguma coisa, ele erra. A habilidade é do Senhor. A perfeição é do Senhor. E o Senhor disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Não podemos ser perfeitos, Senhor, se não há em nós aquela semente, aquele genes do que é perfeito. Mas se esta semente está em nós, somos tal qual a semente perfeita. Tira de nós todo ego. Precisamos de Ti. Fale conosco, Pai, que a Sua palavra mais uma vez possa cortar nossos erros, a começar dos meus. Fale, nós queremos ouvir Sua voz, ainda que esta voz fale contra aquilo que temos feito. O Senhor tinha sua voz, uma criança, Samuel, e falou contra o sacerdote Eli, aquele que o ensinou, que o admoestou, que orou por ele, que criou ali na casa do Senhor, teve que ouvir a voz da criança reprová-lo, repreendê-lo. Ajuda-nos nesta hora, Pai, que a sua voz fale conosco, nos repreenda. Não somos como Eli, eu creio que não somos Eli, não somos Esaú, não somos Balaão, não somos Coré, não somos Ananias, não somos de maneira alguma o anticristo, não somos um falso profeta, mas nós sabemos quem nós somos. Nós somos a eleição de Deus para esse dia final. Nós temos a voz de Deus para esse tempo final, que é a mensagem de um profeta. Queremos semeá-la e ela nos adverte. Assim como ela nos dá vida, ela mata. Senhor, ajuda-nos a viver com essa mensagem e não morrer com ela, mas viver com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Eu quero fazer uma leitura já de início do parágrafo 280, uma parte do parágrafo 280, o profeta do século 20. O poder e os frutos. O poder e os frutos na vida de Paulo, o poder e os frutos na vida do irmão Branham. E deve ter o poder e os frutos na nossa vida, que não pode falhar, ainda que você não veja, mas tem que ter poder e frutos. Os frutos declaram que o poder está presente. O que se atribui a Paulo, esse é o irmão Lee Wiley, que escreveu o livro Profeta do século 20, nos dias que o irmão Branham estava vivo ainda. Para mim, ele foi escrito em etapas,
E esse final do livro já foi escrito depois da revelação dos selos. Ontem eu deixei entender que foi escrito antes da revelação dos selos, mas ele foi escrito, essa parte que nós lemos foi escrito após a revelação dos selos, porque ontem mesmo falávamos sobre os 7 trovões, 7 selos, 7 trovões que já haviam sido revelados. Então foi após os 7 selos. Apenas para poder te ajudar, que eu disse ontem, eu não estava certo se era antes ou depois, mas foi depois. A parte que nós lemos, para mim, o livro não foi totalmente escrito, porque nós não temos a data dele aqui. Foi uma falha que houve, né? Não pôs a data neste livro, o Profeta do século XX. Por enquanto eu não encontrei a data nele. Então a gente fica sem saber a data exata de quando ele foi escrito. Mas foi escrito enquanto o irmão Brana estava na terra, e o irmão Brana permitiu o irmão Livale escrever este livro. Como parte deste livro, você vai ver também que o irmão Livale diz que após a revelação dos selos, irmão Brana mesmo corrigiu muitas mensagens que ele já havia pregado, porque a revelação dos selos foi tão tremenda que houve uma correção nas anteriores, e a gente deve ser agradecido a Deus por isso. Cada mensagem deve corrigir a anterior, ela deve ser mais perfeita, porque o Espírito Santo trabalha assim. Ele usa homem, e o homem transmite a mensagem. Enquanto a revelação completa, como 7 trovões, não tinha acontecido, então os 7 selos não tinham sido abertos, por isso havia algo com que corrigir nas mensagens. Você vai notar isto. Mesmo o capítulo 7 de Apocalipse, na era de Filadélfia, ele chegou ao ponto de dizer: esta é a noiva. Quando foi aberto os selos, ele diz: não é a noiva, essa é a igreja passando pela tribulação e recebendo vestes brancas após a tribulação. Então ele corrigiu, e a gente tem que entender essas coisas com a maior simplicidade. A gente entende porque a abertura dos 7 selos é a abertura total da palavra, total. A Bíblia está selada com 7 selos de Gênesis a Apocalipse. Estava selada com 7 selos, do Gênesis a Apocalipse. Quando abriu os selos, aí que a Bíblia foi revelada. Então por isso há alguma correção. E nós, por não chegarmos ao conhecimento daquilo que o profeta pregou, muitas vezes nossas mensagens de hoje corrige a de ontem, a de um ano atrás, corrige alguma coisa, e o povo deve entender também isto. Eu entendo facilmente isto, porque conforme Deus vai dando a luz daquilo que já foi revelado, mas nós não tivemos luz total. Tivemos luz, mas não foi total. Tivemos uma revelação, mas não foi total. E você deve admitir que talvez o que você tem hoje ainda não é o total. Não é os 7 trovões que você tem, sendo que ele já foi revelado, mas não para você. Não foi revelado, mas ele já foi revelado. Não tem mais nenhum profeta para revelar, porque já foi revelado. Está precisando de você entender que para você precisa ser revelado, para mim precisa ser revelado. E quando for revelado, então ali você começa a corrigir aquilo que você fez antes. Começa a corrigir, mesmo em forma de pregação. Nós como pastores não devemos estranhar isso, não devemos. Não vai corrigir batismo, porque está claro na Bíblia. Batismo em nome de Jesus Cristo. Não vai corrigir a vinda de um profeta, porque está claro na Bíblia que o Elias tinha que vir para restaurar todas as coisas. Não vai corrigir isso. Não vai corrigir os dias da vinda do Filho do Homem, porque está na Bíblia que ele viria nesse tempo. E o 7º anjo também seria nesse tempo. Mas a correção para nós seria exatamente nas mensagens que nós já pregamos, sem ter a luz total da palavra, mesmo tendo a luz que o profeta deu. Estamos com o livro na mão, mas não enxergávamos. O povo tem a Bíblia na mão, mas eles não enxergam nem o batismo em nome de Jesus Cristo. E não vamos falar só deles, não. Nós estávamos lá
Eu era pastor lá também, estava com a Bíblia na mão, já tinha lido a Bíblia todinha e não tinha encontrado batismo em nome de Jesus Cristo. Então a questão é de a gente, pelo menos ser humilde, humilhar e dizer, olha, quando isso for revelado, então a gente conserta. Qualquer coisa que precisa consertar, a gente conserta. Qualquer coisa. Não é uma falsa doutrina, não é a doutrina errada que viemos, mas tem que acertar alguns pontos perfeitamente, tem que acertar. E quem não tiver suficiente humildade, como teve o irmão Brana, para dizer, isso não é assim, eu disse que era, mas agora abriu os 7 selos, isto é assim, acabou. Depois da abertura dos 7 selos, aquilo abriu a Bíblia para o profeta e tem que abrir para nós. Amém? Vocês devem entender isso. Então, o poder e os frutos. O que se atribui a Paulo, poderia muito bem agora se atribuir a William Branham, o mensageiro de Deus para esta era. Ainda que todo homem pudesse repudiar seu ministério e estigmatizá-lo como falso, seus argumentos, finalmente, chegaria a se desmoronar ao confrontar com sua vida consagrada. Os argumentos do povo chegam a desmontar, desmoronar, quando eles encontram a vida consagrada do profeta. Nós não temos um profeta que caiu e levantou. Nós temos um profeta que era homem, na verdade, mas Deus o abençoou. Quando ele falhou, ele falou para nós que ele falhou. Que o que o irmão Brana falava para a congregação dele, lá no tabernáculo Brana, fala para mim hoje. Porque eu sou desse tabernáculo também. Eu pertenço ao mesmo tabernáculo. O que o irmão Brana falou lá, fala para mim. Ele confessou lá, ele está confessando para nós aqui. Por que nós não temos coragem de confessar nossas falhas? Irmão Brana teve. Por isso Deus o abençoou. Nós queremos que os outros achem que nós somos um grande personagem, que nós não falhamos, que nós estamos perfeitos. Irmão Brana, como um profeta, deu a demonstração de que ele falhou. E como homem, ele sempre falhava. Ele diz, eu tenho que pedir perdão pelos meus erros a Deus todo dia. Toda hora, ele ainda diz, toda hora. E eu também. E você? Ele, nenhum homem caminha com tanto poder e contudo com tanta humildade. Que onde há muito poder, você pode ver que não há humildade. Se a gente fica conhecendo um pouquinho a mensagem, a gente já não é mais humilde. Seria bom não conhecer nada. Seria bom ficar sem conhecer. E sendo guiado assim. Porque se for para conhecer e não ser humilde, não vai adiantar nada. Ele invariavelmente estima os demais acima de si mesmo. Ele fala aqui no tempo presente, estima. Porque ele escreveu quando o irmão Branham estava vivo. Ele invariavelmente estima aos demais acima de si mesmo. Sempre a gente considera a gente acima dos outros. Por isso que nós damos problema. Se nós considerarmos que os outros são mais do que nós, não, mas aquela irmãzinha ali, aquele irmãozinho, não, considera ele acima de você, acabou. Não daremos nenhum problema. Como o irmão Branham, ele invariavelmente estima os demais acima de si mesmo. As necessidades dos demais são sempre postas primeiro que as suas. Ele nunca se defende ante seu inimigo. Como que isso aqui é uma facilidade nossa? Mostrar para o nosso inimigo, eu não sou assim, por que você está falando que eu sou assim? Eu não sou assim. O irmão Branham dizia, eles deixavam eles crer. Eles falavam da família do irmão Branham, o irmão Branham não importou. O pregador chegou para o irmão Branham, mas eles estão falando da sua família. Ele falou, não tem problema não. Deixa ele falar. Porque se eu for atender ele, eu vou abaixar o mesmo nível dele. Deixa ele falar. O irmão Branham tinha um espírito correto. Olha, muitos de nós temos só a mensagem, falta o espírito da mensagem, que é o principal. Com a mensagem nós vamos para o inferno. Com a mensagem do profeta nós vamos para o inferno. Mas com o espírito da mensagem nós não vamos. E nós tivemos um na terra que deu exemplo. Ele não só pregou, ele teve o espírito do que ele pregou. Teve o espírito.
ele nunca se defende ante seu inimigo. Antes, encomenda tudo a Deus. Quando a gente confia em Deus, mas se fizer isso para você, entrega a Deus. Entrega a Deus. Entrega a Deus os seus problemas. Não é assim, eu vou entregar a Deus, irmão, você vai ver. Você vai ver, Deus vai te castigar, você vai arrastar. Não é assim não. Eu vou te entregar a Deus, irmãos. Você vai ver. Você vai vir gemendo, de joelho, pedir perdão. Não é isso não. Isso não era o espírito do irmão Branham, não. Ele entregava a Deus. Como Jesus entregava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, a própria mensagem, ela é juízo. E nós, se não tomamos cuidado com a nossa própria língua é juízo. Como ela é uma bênção, ela é juízo. Ele nunca solicita ou procura que lhe paguem quando é defraudado. Ele nunca solicita ou procura que lhe paguem quando é defraudado. Tira tudo dele, fica quietinho, não precisa pagar nada não. Que espírito bom, dá-me esse espírito. Senhor Jesus, dá-me esse espírito. Nunca se pode dizer que o irmão Branham haja em alguma ocasião se recusado a dar quando está em seu poder fazê-lo. Estava no poder dele, ele dava mesmo. Neste tempo, quando todos buscam grandeza, ele busca constantemente manter-se pequeno, de maneira que Deus possa receber toda a glória. Aleluia. Vamos, essas aqui são orações que nós devemos fazer. Senhor, me faça pequeno. Me faça pequeno, para que o Senhor possa receber glória. Nunca tem buscado ter grandes programas. Não tem grandes possessões. Eu não quero falar alguma coisa que me vem aqui agora. Irmão Branham tinha vontade também, nunca fez. Irmão Branham tinha vontade, mas nós podemos fazer. Mas o irmão Branham tinha vontade de que os ministros reunissem uma vez por mês, mas ele nunca fez uma reunião com esses ministros assim, pelo menos não lê na mensagem que ele fez uma reunião com os ministros assim, mas nós fazemos, tudo bem, é cumprindo a vontade dele. Nunca põe ênfase no dinheiro, não tem grandes possessões e nunca se põe ênfase no dinheiro. No tempo que os pregadores pedem mais dinheiro, William Branham mandava o cheque de volta. Um agente do FBI mandou $1.500 para ele. Ele mandou o cheque de volta. Se fosse um pregador de hoje. Ele mandou de volta. Esse é o tipo de mensagem que nós pregamos, e isto daí é o fruto que nós estamos mostrando para vocês da mensagem de um homem que realmente pode viver aqui nesta terra, dominado por Deus, guiado por sua palavra, e nada dessas coisas o amarrou. O anjo avisou ele: cuidado com mulher, dinheiro e fama. Mulher não conseguiu derrubar profeta, dinheiro não conseguiu derrubar irmão Branham, e fama não conseguiu entrar no coração do irmão Branham. O homem que passou milhões por sua mão, ele dava tudo para os outros. Nunca tem pedido ser servido. Pelo contrário, busca a maneira de servir melhor a outros. Se os outros servirem a gente é tão bom, né? Ele diz: não, eu quero servir. E Jesus falou assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não por todos, mas por muitos. Em tempos difíceis de grandes provas, encontra-se triste e solitário. Tem servido ao seu Criador. Encontrando-se triste e solitário, tem servido ao seu Criador.
o tem honrado e amado de igual maneira. Perdeu pai, perdeu irmão, morreu esposa, morreu filha. William Branham nunca parou de pregar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele disse: se eu orar hoje e estas pessoas amanhã todas morrerem, amanhã à noite eu volto a fazer um culto de cura e orarei por todos outra vez, todos que estiver vivo, eu oro outra vez. Não é aquele que diz: se Deus não me atendeu, eu vou dependurar então esse evangelho e vou parar de pregar. William Branham não foi um pregador assim. Ele sabia: se Deus quer fazer, faz. Se não quiser, não faz. E eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Eu gosto disso. O tenho honrado e amado de igual maneira. Se alguém por seu próprio critério deseja buscar frutos em abundância, olhe a este profeta de Deus com admiração. Não olhe o profeta de Deus com crítica, não. Olhe o profeta de Deus com admiração. Não olhe o profeta de Deus como um grande homem, não. Olhe nele com admiração. Diz: meu Deus, como é bom viver uma vida desta. Um homem que falava e acontecia. E nós só anda acontecendo, nós não falamos nada. Não falamos nada. Mas quando ele falava, algo acontecia. Como a igreja precisa chegar a esse ponto, como nós, os ministros, precisamos chegar a este ponto de esperar a hora de falar. Como o povo precisa aguardar esta hora de ouvir e saber: foi Deus quem falou e não o homem, foi Deus. A maioria de nós tomamos que é o homem que falou e nós acabamos caindo no lamaçal. Porque nós não cremos que foi Deus que falou. Temos que olhar no homem com admiração. Os frutos que deixou o irmão Branham para nós, devemos olhar nisso com admiração. Que coisa tremenda. Um homem que estava pregando, ele falou uma coisinha que não estava certo na Bíblia. Ele deu uma parada e diz assim: parece que a coisa não está bem, algo anda mal. O irmão diz: leia de novo a Bíblia. Leu de novo. O Espírito Santo não queria que eu deixasse essa coisa passar. Ele estava falando uma palavra contrária. Voltou e corrigiu. Sensibilidade do Espírito Santo. Sensibilidade. Saber o que é que ofende a Deus. O que é que atrapalha a vida do povo. Nós não temos um profeta e nem seguimos um profeta que jogou palavras ao ar. Nós temos um profeta que ponderava o que dizia primeiro. Examinava primeiro o que dizia, esperava em Deus para depois falar. Aí quando falava, aquilo acontecia. É claro. Olhe a este profeta de Deus com admiração e seja estimulado a seguir tais pisadas. Você quer seguir essas pisadas? Amém? Glória a Deus. Como é bom. Fala. Eu poderia contar algum testemunho dele sem tomar suas mensagens. Tem muita coisa na mensagem. Se você quiser, tenha suas infalíveis palavras de promessa. Tem o testemunho das etapas. Tem o testemunho da palavra falada. Está aqui. É só você pegar e ler a mensagem. Olhe sempre para Jesus. Leia também. Está tudo ali que você precisa. Eu vou ler uma parte aqui. Porque clamas, fala. Note apenas a vida de um homem como este. Se nós tivéssemos um poder como teve irmão Branham, o que faríamos na vida? Deus não pode dar poder para nós. Deixa-me colocar entre vocês. Ele não pode dar poder para nós enquanto não soubermos fazer uso do poder que Deus dá. Muitos de nós somos crianças ainda na mensagem, com 10, 15, 20, 30 anos de mensagem. Somos crianças que o poder não pode vir.
Porque não há poder de perdão, não há poder de misericórdia, não há poder de amor, não há poder de conciliação, de reconciliação. Há um poder diferente na nossa mão, está na nossa mão. Deus disse para ele: você tem eles nas suas mãos, faça com eles o que você quiser. Que condição, irmãos? Como Deus pode confiar nesse homem? Por que o mundo vai ser castigado? Porque o mundo não confia no que Deus confia. Deus não confia no, o homem não confia no que Deus confiou. Poder na vida do irmão Branham. Nós não estamos aqui para exaltar o homem, não. Você tem que saber que Deus sempre usa o homem. Não adianta. O homem é fraco. O irmão Branham mesmo veio e pregou a mensagem e diz: olha, nunca ponha a sua fé muito no homem. Porque não existe homem santo. Só existe o Espírito Santo. Ele foi claro que todo homem falha. Dos maiores homens, diz o profeta na mensagem de influência, diz: um dos maiores homens falhou, que foi Uzias, um dos maiores reis, falhou. Moisés, um grande homem, falhou. Abraão, um grande homem, falhou. Noé, um grande homem, falhou. William Branham também teve sua falha, como homem. Mas o ministério não, o ministério é Deus. Você poderia ver o peixinho, aquele grande milagre da palavra falada, quando ele estava ali com um irmão pescando, e Deus falou para ele: vai haver uma ressurreição daqui a 30 minutos, vai haver uma ressurreição. Ele pensou que fosse um gatinho que a sua filha tinha apertado no peito, talvez tinha morrido esse gatinho. Não, daqui a pouco um irmão pegou um peixe tão pequenino, e não tinha nem valor o peixe, que o irmão que pegou o peixe falou: não compensa levar isso para casa, não. Pegou assim, deu uma puxada no anzol, saiu as guelras, tudo do peixe, a barrigada, tudo do peixe. E o irmão jogou aquela casca de peixe em cima da água. E daqui a pouco, a voz de Deus veio: diga para esse peixinho viver. Fale. Não precisa clamar, não precisa orar. Ai, gente, a nossa igreja está precisando de oração. E os outros falam: ora por mim, irmão, ora por mim. Ora por mim? É hora de falar, você ainda está pedindo oração. É hora de falar, é hora de você falar. Não era do pastor falar, não. Hora de você falar a palavra. Hora de você, não o pastor, você. Que fica todo mundo esperando no pastor. Por isso Deus levou o profeta, todo mundo ficaria esperando nele. Mas agora isso está sobre você, sobre nós, para colocar sobre vocês. E agora cada um tem este ministério. Ninguém é grande. Sabe por quê? Ninguém é grande. Porque agora você ora por sua criança doente, você ora por seu marido enfermo, você ora por sua mulher desenganada da medicina. Você, ninguém é grande. Aí você diz: mas eu falho. Deus diz: é você. Como Moisés era falho, é você também. Fale. Diga para ela que ela está curada. Diga para ele que ele está curado. Fale a palavra. Mas tem que haver algo dentro. Quando Deus te impulsiona. Se Deus não te impulsiona, não fica falando qualquer coisa aí, não. Tem que esperar Deus. Irmão Branham, que eu leio, ele esperava Deus dizer: fale. Ele falava. Moisés fez coisa que não devia fazer, mas ele estava aguardando algo. Deus teve que falar: porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel, fale. Não precisa oração, fale. Por que hoje o povo está tendo a sua fé comercializada pelos pregadores? É porque eles não têm a fé que dizem ter. E tem que estar atrás de pregadores para poder alcançar alguma coisa. Quando Deus mandou um profeta para que trouxesse a nós a fé de rapto. Não apenas fé de cura divina, fé de rapto.
Fé de cura divina, quando ele pregou o primeiro selo, ele já disse que nós temos fé suficiente para cura divina, mas falta ter fé de rapto. E logo ele diz, quando terminasse aqueles 7 selos, você tem que saber que viria a fé de rapto. Porque diz, está nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. É só você ler e adquirir esta fé. E largar de reclamar. Esta fé não faz ninguém grande. Não faz ninguém grande. Você pega uma pessoa que tem essa fé, como a irmã Rat Muser, da vergonha. Chega perto daquela irmãzinha um dia, olha, a vida que ela viveu, consagrada, como uma viúva, abençoada, e dava um lanche para o profeta. Deus queria que o William Branham comesse na casa da viúva. O Elias comeu lá atrás também na casa da viúva, foi Deus quem mandou. E foi na casa da viúva, quem houve, onde aconteceu o grande milagre da palavra falada. Foi ali. Peça o que você quiser, irmã. Deus está me dizendo que você pode pedir o que quiser. Se não cair sobre a sua mesa, são $1 milhão se você pedir, não cair, eu sou um falso profeta. Pede a cura da sua irmã. Ela diz, eu não sei o que pedir, irmão Branham, eu não sei o que pedir. Por isso ele foi ensinando ela o que pedir. Mas lá no âmago da alma dela, ela queria a salvação dos filhos. Não popularidade, não grandeza, não dinheiro. O dinheiro te afasta mais de Deus. Você pega dinheiro, você afasta mais de Deus. Quanto mais dinheiro tem, pior eu e você fica. Não pense em grande coisa não. Se não tiver nada, você é até um crente melhor, é uma crente melhor. Precisa ficar mais dando nada. Estão pregando prosperidade hoje. Quanto mais prósperos, piores ficam diante de Deus. Aí que rejeitam a palavra, aí que rejeitam os conselhos, porque tem dinheiro no banco, tem dinheiro no bolso, mas não tem dinheiro para pôr gasolina não, para você ver. Não tem carro novo para você ver. Tem um carro velho e não tem dinheiro para pagar mecânico para você ver. Como a sua oração vai ser melhor. Eu quero te despertar. Você precisa notar isso. E depois, na sua pobreza, não pense que na sua miséria você tem de tudo. Você tem que saber se Deus está ali. Quando Deus está até na nossa riqueza, naquilo que nós podemos possuir, nós somos melhores crentes, somos melhores colegas, melhores companheiros, amamos mais uns aos outros. Mas o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ele é a raiz de todo o mal. Ele é a raiz. Aí depois vem a produção. Aí ele vai produzir o que ele é. Mas é tão bom, precisa de dinheiro para comer, precisa de dinheiro para vestir, para calçar, para vir na igreja, precisa de dinheiro. Mas você precisa pedir a Deus, Senhor, me dê direção para eu saber gastar esse dinheirinho e nunca achar que eu sou alguma coisa. Porque o pobre tem hora que com R$10, nossa Deus, com R$10 é tudo. E quando você está pegando assim, 10 centavos e partindo em 10. Com 10 centavos eu parto em 10. Nossa Deus. Eu quero ver se cair muito na mão, se você faz pelo menos o certo. Pelo menos paga o dízimo. Se cair muito na sua mão. Meu Deus do céu. Peixinho. Os filhos da irmã Rat, foi o que ela pediu. Irmão Branham, poderia ser salvo meus 2 filhos? Eu os dou. Em nome do Senhor. Os meninos que criticavam do profeta, nós temos a foto deles aí, batizando, criticavam do profeta, chegou perto dele naquela hora, ria do irmão Branham, chegou perto dele. Ah, se você fosse um filho da irmã Rat, seu crítico, que ri do profeta hoje, se você fosse um filho de uma eleita, você seria salvo. Mas se não é filho da senhora eleita, você não tem recurso mesmo. Tem que ser filho dela, da senhora eleita. Porque tem a outra que é a grande prostituta, mas Deus tem uma senhora eleita.
Você vai na tempestade. A tempestade estava rompendo tudo, derrubando tudo, roçando tudo. Irmão Branham disse: para a tempestade. Palavra falada. Para a tempestade. A tempestade parou. A nevasca vinha. E ele podia morrer naquilo. A sua esposa podia morrer com uma criança. E ele diz: pare, neve. Pare. E a coisa mudou de uma hora para outra. Os Estados Unidos têm a foto daquela coluna de anjos que apareceu lá nos Estados Unidos. Mas será que eles sabem? Eles têm aquilo em certas repartições, porque o irmão já assistiu, viu algum filme, está até naqueles lugares de julgamento, né? Aquela coluna está lá, coluna de nuvem. Mas sabem eles que aquilo lá eram os 7 anjos de Deus trazendo a mensagem para o seu profeta? Sabem eles? Mas nós sabemos. Palavra falada. A cura da irmã Branham, que é muito importante. Ela falhou, na verdade, nós falávamos isso um pouquinho ontem. Ela falhou, ela bateu a porta na cara do marido, porque o menino a desobedeceu e correu e pulou no colo do esposo, né, do pai. E naquele instante, ela disse: corrija ele. Ele diz: eu não posso, porque o menino tinha dito: pai, perdoa-me. Irmão Branham conhecia o valor disso aí. Quantas vezes Deus o havia perdoado. Disse: como que eu não posso perdoar o menino? Irmão Branham chegou ao ponto de dizer: ele conhecia meu ponto fraco. Abraçou o pai. Perdão, pai. E exatamente ali a mulher ficou agitada. Oh, espíritos agitados, que depois nós pagamos o preço caro de nossas agitações. Ela ficou agitada, entrou para dentro do quarto, bateu a porta. Para ela mesma, ela estava batendo a porta na cara de um homem, era o marido dela, era o simples, era um homem que ela tinha contato com ele, intimamente. Mas estava batendo exatamente na cara de um profeta, e Deus estava naquele profeta. Amém? Como isso é importante, eu quero que vocês guardem para mim. É muito importante isto, porque a irmã ali apanhou um quisto e sofreu 16 anos por causa de ter batido a porta. Hoje o povo não vai sofrer muito não, vai sofrer 3 anos e meio só de tribulação. E depois a coisa parte para o outro lado. Mas a irmã Branham, uma esposa que nunca discutiu com o marido, nunca tinha discutido com o marido. O irmão Branham falou isso. Eles nunca discutiram. Ela fez aquele dia isto e pagou um preço caro de 16 anos de sofrimento. Por que a gente não percebe estas coisas? Oh, isso me agrada. 206, porque clamas fala. Se não der, irmão, eu vou uma hora, você me passa o papel depois. Oh, isso me agrada. Porque clamas a mim? Apenas fala ao povo e siga adiante para teu objetivo, seja o que for, se é enfermidade ou o que for, seja levantar os mortos ou o que for, fala, eu o provei. Fale ao povo. Deus falou para Moisés: fale ao povo, porque clamas a mim. Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora Moisés tinha que virar para o povo e dizer: povo de Deus, marchem. E alguém podia, quem sabe o Datão, o Abirão, o Coré, marchar. Nunca vi. Você largou de ser um militar no Egito e agora esqueceu que não se marcha dentro da água, profeta? É porque você é um incrédulo. Eu estou mandando marchar. Deus mandou mandar vocês marchar. Começa a marchar. Marchem. E começou a fazer pó dentro do Mar Vermelho. Poeira levantava dentro do Mar Vermelho. Água
formava um paredão à esquerda e à direita, e eles passando de pé enxuto e fazendo pó. Precisa apenas de crer. Eu e você, nós precisamos de crer. Que lição, ó, nesta etapa da jornada, onde estamos parados. Desde o tempo do profeta, terceira etapa já estava em cena. Olha aqui, que lição, ó, nesta etapa da jornada, onde estamos parados. Olha onde estamos agora, sim senhor, na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor. Parágrafo 215, sobre Josué. Josué sacou aquela espada e disse, siga-me. E ele chegou ali, e aqui ele estava lutando. E que foi? Ele derrotou ao inimigo. Tem tempo que não tem tempo de orar. Tempo de batalha não havia tempo de oração. Tinha que falar a palavra, tinha que crer no que Deus já tinha feito, e crer no que a pessoa era, e falar a palavra. Você precisa disso. Irmão Branham pregou fé perfeita e diz, você tem que crer no que você é. Mas se não é, vai crer no quê? Eles eram um punhadinho aqui e um punhadinho ali. Quando chegou a noite, todos eles haviam se agrupado e a guarnição reunida, e vem com uma grande força contra ele, e o sol estava se pondo. Ele necessitava de mais luz. Você não precisa de mais um pouco de luz para lutar? Ele necessitava de mais luz. O sol estava se pondo. Ele não caiu de joelhos e disse, Senhor Deus, que farei? Que farei? Ele falou. Ele não caiu de joelho orando, gritando. Que muitos acham que o pentecostalismo, principalmente, eles têm esse espírito que acha que tudo tem que ser feito só através daqueles gritos de suas orações contínuas. Quando eles não creem na mensagem do dia e não aprendem a falar a palavra, e pelo menos você crê na mensagem do dia, aprenda que a palavra é para você, é você falar a palavra. Não espere que o pentecostal vai falar, porque ele não fala. Ele tem que orar, orar, orar. Mas o Josué não tem que falar. Ele não caiu de joelho e disse, Senhor Deus, que farei, que farei? Ele falou, ele teve uma necessidade e disse, sol, detenha-te. E não clamou nada, ele ordenou. Sol, detenha-te. Eu tenho necessidade disto. Sou servo do Senhor, ungido para este trabalho, e tenho uma necessidade. Detenha-te e não deixes de brilhar. Se ele não mandasse o sol parar, ia ter que lutar de noite e podia perder a batalha. Ele olhou e disse, não, eu quero vencer, isso daqui é de dia. É durante o dia que eu quero vencer. Sol, para! Nós vamos trabalhar aqui. E ele lutou, 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 e o sol ficou quieto. Alguém diz assim, o indouto, o incrédulo na palavra, o cético, ele diz, que é isso? O sol parou, o sol já vive parado, é a terra que gira em torno do sol. Mas Deus escutou o profeta do jeito que o profeta via. O profeta via sol nascer e sol se pôr. Ele dizia, tem que ser desse jeito. Então ele falou, para, sol. Ele não falou para a terra, ele falou para sol. E se Deus teve que parar todo o sistema, ele parou. Deus ficou sustentando, porque a palavra de Josué era a palavra de Deus. É tu lhe serás por Deus, como pregamos ontem. E a palavra de Josué era a palavra de Deus. E Josué representa o mensageiro do último dia. Foi por isso que o irmão Branham disse, para. E a nevasca parou. Para a tempestade parou. Viva peixinho, o peixinho viveu. Haja esquilo e houve esquilo. Que a mão, antes da mão do médico tocar nessa minha esposa, diz ele, a mão do Todo-Poderoso destrua com este tumor. E a hora que o médico levantou o lençol para cortar a irmã Brana, o tumor já não estava ali mais. É falar a palavra, é ser dirigido por Deus. Eu preciso, você precisa, essa igreja está chegando nesta hora da palavra falada. Ela está chegando porque está apertando